dona Vanderlei, para começar, eu queria que a senhora me dissesse o dia, o mês e o ano de nascimento da senhora. Olha, eu nasci a 22 de novembro de 1900, mas como a minha mãe gostaria que eu estudasse no colégio e só entrava até 11 anos, nessa época eu já estava dizendo que eu tinha nascido em 38. Então todos os meus documentos hoje é como se eu tivesse nascido em 38. Nascimento aqui em Maceió, né? Aqui em Maceió, na rua Jangadeiros. O nome completo da senhora? Eu só não gostaria de escrever esse meu nome completo. Não? Claro. Sabe por quê? Porque eu fui vítima de uma chantagem muito grande, de um presídio do Espírito Santo, que eu tive que trocar pelo negócio muito sério. De um presídio? De um presídio do Espírito Santo, onde ele tem até o meu número do CIAP. Esse número de qual eu não sei, mas eles têm. A senhora não foi atrás disso não colocou na justiça, nada? Não, o que eu pude fazer foi fazer um BO, comuniquei à Polícia Civil, comuniquei à Polícia Federal e que eles me disseram que isso era só para que ali eu estava vendo uma ciência, mas que aquilo não impedia de que eles fizessem alguma coisa com os meus documentos, a meu respeito. Tá, então a senhora, quando eu me referi à senhora, como é que eu chamo a senhora? Não, me chamo de Valderez Cavalcante. Tá bom, né? Tá ótimo. Valderez. Dona Valderez, eu queria que a senhora me falasse um pouco da sua vida antes de ter acontecido, né, o torpedeamento, a sua infância, a senhora teve irmãos, sua infância. E agora eu queria que a senhora me falasse um pouco sobre o dia, né, que o Itagiba foi naufragado, foi torpedeado. Como é que foi o dia em que a senhora... Olha, era assim, meu pai trabalhava a bordo. Eu, como nasci no dia do aniversário dele, ele achava que eu muito unido. E onde ele fosse, ele queria que eu estivesse junto com ele. Seu Otávio, né? Os meus padrinhos eram daqui, mas foram morar no Rio. Me levou para o Rio, para a casa da minha madrinha, enquanto ele ia para Santos. Na volta de Santos, ele me pegaria e trazia para nessa vinda para Maceió que tudo ocorreu. Encontrou o homem lá. O 507, né, no caminho. O 507, exatamente. Inclusive, dona Valeu, eu ia deixar pro final, mas agora vou entregar logo com a senhora. Eu tenho alguns amigos de história também lá da Universidade Federal de Sergipe que fizeram um documentário sobre esse maldito submarino aí que afundou, tirou a vida de centenas de brasileiros. Um documentário para a senhora de presente. Ah, muito obrigada. A senhora assistir. Um documentário muito bom mesmo, tem muitos relatos de sobreviventes e de... Um documentário muito bom, muito bom. De repente a senhora também, se não quiser ver agora, deixar para ver daqui a um tempo. Eu vou ver. Mas é um documentário muito bem feito. Eu lhe agradeço. Presente seu. Inclusive, né, o Gilson me disse que eles conseguiram o diário de bordo do U-507 dos naufrágios. Entende? Que eles estão fazendo um documentário financiado pela Evoluída. E diz que a coisa está muito... E, inclusive, que eles têm o diário do submarino. Sei que esse submarino tinha sido destruído, afundado. Não, ele foi afundado aqui na foz do Rio Parnaíba, no Piauí. Mas ele foi bombardeado. Eu acho que os destroços, né, subiram, né? Ou eles começaram a boiar. Ou realmente foram até lá embaixo para ver alguma coisa. Né? Eu fiquei impressionada. Até no jornal, você não leu o jornal? Não, vou ler hoje. O jornal, ele diz que, ele confirma que foi achado. Foi quando o Itagiba foi atacado. O que a senhora estava fazendo? A senhora estava com seu pai? No navio tem uma bomba d'água. E eu estava perto dessa bomba d'água com uma vassoura. Desceu a escada correndo, me pegou pela cintura. Até uma baleeira. Até uma baleeira. Mas antes da gente entrar na baleeira, o navio fazia muita fumaça, soltava muita fumaça. A senhora se considera traumatizada com o que aconteceu? Ou foi uma experiência ruim, mas que não chega a ser um trauma? Não, foi um trauma.
um trauma. Depois, eu tô vindo falar isso há uns 3 anos, 4 anos atrás. Antes eu não conseguia falar. Porque pra gente foi difícil, porque o navio, quando adernou, o mastro caiu em cima da baleeira e partiu a baleeira pelo meio. Então todo mundo foi para a água. E daí é que alguém me pegou, né? Porque na baleeira tem os suprimentos alimentares e de água, e me botou na caixa de leite vazia e Leite moça, aí me soltou. E a senhora ficou boiando dentro de uma caixa? De uma caixa. A senhora chegou a ver o submarino que atacou? Não, ele atacou Não, debaixo d'água mesmo, né? Não, ele nem apareceu. Você não vê, você só sente o impacto, né? E alguém fala, somos bombardeados. Aí começa o desespero pela vida, né? O pânico a bordo, a senhora presenciou pânico? Ou foi relativamente calmo para ir para os Não foi calmo não, mas só que tem hierarquia. Exato. É tanto que a primeira baleeira que saiu, o arará que ouviu o apito de socorro, veio atrás para recolher o pessoal. A primeira baleeira, eles recolheram e o arará foi para o fundo também. Uhum. Náufragos 2 vezes, né? O pessoal que saiu do Itagiba foi para o Arará e pelo mesmo muitos submarino. Deles morreram. Por esse U-507. Por esse U-507. Agora, por uma parte, houve alguma indenização da senhora por parte do governo federal na época? Não. Não houve nenhum ressarcimento? Ao contrário, Getúlio pegou a minha foto com a do meu pai e estampava nos lugares que ele podia e convocando o pessoal à guerra pela família ultrajada. Exatamente. Entendeu? Isso você vai encontrar numa tese de mestrado ou de doutorado de Minas Gerais, na pesquisa dele de Minas Gerais, e hoje ele é professor da Universidade de Santa Maria em Porto Alegre. Santa Maria. Até fiquei de encontrar com ele, que ele quer muito me conhecer, mas eu não tive a oportunidade. Eu vou agora, dia 14 ou dia 11, eu estou viajando. Uhum, a senhora falou. E já, aí dessa vez eu quero encontrar com ele. Então, na verdade, a senhora não teve nenhum benefício, nem financeiro, nem psicológico, nem assistencial. Nada. Pelo contrário, a senhora foi usada, né? Usada. Sim. A Nestlé foi que me deu uma boneca, que está aqui no jornal, e na época, um conto de réis. Que naquela época, meu pai dizia que uma passagem de avião custava 3 contos de réis. Aí você vê a diferença. A Nestlé lhe deu 1 conto de réis. 1 conto de réis. Aqui foi a capa do jornal. Que foto bonito. Aqui é o MCS, orquestra ou é música. É um transatlântico? É um transatlântico do Panamá. Onde nós estivemos. Aqui só tem isso, mas aqui você vai ver mais coisas. Aqui foi o vento que estava demais, né? A matéria dele ficou perfeita. A senhora gostou muito, né? Aqui sou eu e meu pai no hospital. Eu já vi essa fotografia. Essa aqui é que tem na super interessante, né? Que a senhora diz, essa criança sou eu. É. Mas tem mais. Olha aqui, tá vendo? E essa boneca que a Nestlé me deu. E me deu um envelope que tinha um conto de réis. Não era muita coisa não, né? Não é. Foi uma coisa mais simbólica, né? Uma coisa foi tanto. Olha, aqui ainda tem. Aqui são fotos de pessoas que foram náufragas. Esse aqui era o médico do Itagiba. Ele fez uma reportagem espetacular, sabe? Eu vou ler com melhor em calma, eu tô com ele lá em casa, meu pai comprou, vou ler ele com calma, chegar agora. Tirei o dia hoje de folga só pra senhora. Ai, coisa boa.
O navio afundou rápido, dona Valderite? 10 minutos. 10 minutinhos já tava... Ela tava no fundo. Deixa eu ajeitar. Muito rápido, muita fumaça. Muita fumaça, mas nós tivemos navios que foi ao fundo com 3 minutos. Exatamente. Eu acho que ele afundou muito rápido assim, porque segundo eu li, o submarino atacou com 2 torpedos, eu acho. Não, ele atingiu a casa de máquina. Ai, então foi por isso, né, também? Foi, a casa de máquina. Muito presente que você me deu, foi um presente. Nada. Porque essas coisas de guerra assim eu pego com unhas e dentes, tá? Eu também. Eu tenho muitos livros também em casa, tenho muita coisa. Eu acho que essa minha paixão, né, pela Segunda Guerra Mundial foi um dos assuntos que me fizeram, né, tem outros também que eu adoro, que me fizeram ingressar no curso de História da universidade. Foi essa minha paixão, assim, uma coisa, hoje eu não culpo a Alemanha. Essa era uma das perguntas que eu queria fazer. Não, eu não culpo a Alemanha. Sabe por quê? Porque existia a Carta do Atlântico. Você conhece a Carta do Atlântico. Mas o Getúlio, ele era simpático ao regime da Alemanha. E como é que você não está em guerra e faz do trampolim da vitória em Natal? Você vê o caso da Olga Benário, ele como brasileiro, ela sendo esposa de brasileiro e grávida de brasileiro, ele jamais poderia ter entregue ao nazismo Olga Benário. Para morrer num campo de concentração, sabe? São coisas assim. Agora que a Alemanha já era um país sofrido, miserável, que ele tinha perdido a Primeira Guerra e por isso ele tinha que pagar todos os prejuízos, né, que ele causou, até as ovelhas, até os bezerros que nasciam, era para pagar a dívida e o povo não aguentava mais, né? Tinha que ir por tudo ou nada. Então, essa era a pergunta que eu queria fazer. Então, passados mais de 60 anos, né, a guerra acabou em 45, como é que a senhora vê os alemães hoje? Não vê de uma forma negativa? Não, eu acho que se a gente estivesse no lugar deles, faria o mesmo. É horrível, o Holocausto é uma coisa que não tem palavras. Entende? Mas em relação ao Brasil, eu não posso dizer que não sou sua inimiga se eu estou brigando aqui contra você. Como é que esse ataque mudou a infância da senhora? A senhora passou a morar fora? A senhora passou a ter uma nova vida assim, depois do ataque? Ou não, depois foi mais ou menos pelo mesmo eixo? Não, pelo mesmo caminho, não mudou nada. Não mudou nada não, né? Nada. A vida continuou seguindo normalmente. Continuou. Depois, com 9 anos desse acidente, nós saímos daqui e fomos morar no Rio. Chegamos numa sexta-feira, numa segunda-feira minha mãe morre, de acidente de trem, que a gente tinha ido morar em Mesquita, e o acidente de trem foi em Anchieta. Morreram. Então, aí foi que virou um samba de crioulo doido, né? 5 crianças, sem ter ninguém, porque nessas alturas meu pai já tinha viajado para Santos. Ficou um na casa de um, na casa de outro, na casa de um, na casa de outro. E a vida da gente foi assim, até que um amigo do meu pai conseguiu uma casa para ele na vila. A Nestlé, se eu não me engano, quis bancar os seus estudos em São Paulo. Minha mãe não deixou. Não deixou de jeito nenhum. Ia se separar também, né? Outra vez. De novo. Ia bancar todos os seus estudos lá? A minha educação toda, ela se comprometeu a financiar, mas que eu fosse para São Paulo. Aqui não? Ela não... Mas aqui não tinha nada, meu filho. Seu Alagoas não existia na época não ainda? Não sei. Eu sei que até hoje você vê a deficiência de Alagoas é muito grande. Imagina naquela época. A deficiência... Eu como professor... A primeira escola que eu fui estudar foi o Diego Júnior, que hoje não é mais grupo escolar, hoje é alguma coisa da educação, né? Eu não tô... A senhora começou a estudar com quantos anos aqui?
Ah, eu acho que 5, 6 anos. Uma pergunta agora em relação ao curso de psicologia. A senhora escolheu o curso de psicologia, tem alguma relação com o que aconteceu? Sim, eu queria muito assim me trabalhar mais. Depois que você termina, você tem que ter uma... Ela se formou em que ano? Eu acho que Foi um bom curso? A senhora achou um bom curso? eu achei. Exerceu a profissão por muito tempo? Uns 15 anos. 15 anos de profissão. Que tem outra pergunta, a senhora já respondeu. Seu pai continuou trabalhando em navios, né? Depois de ter acontecido isso, não mudou de ideia não, de ramo não? Não. Continuou no mar. Sua família deve ter uma veia marítima assim, né? Tem. O meu avô, pai da minha mãe, meu avô era enfermeiro da Marinha. Marinha Mercante? Não, da Marinha do Brasil. Marinha de Guerra. Dona Valderez, depois, né, assim, quando a senhora cresceu um pouco mais, alguns anos depois, poucos anos, a senhora lembra de um tipo de racionamento de comida, de combustível, de apagões no litoral, durante o período de guerra? Não, olha, na época da guerra, quando eu voltei para casa, né, que meu pai ficou em Salvador, no Hospital Português, eu é que vim para casa. Então foi uma época muito difícil. O meu tio trabalhava na alfândega. Isso é documento? Documento para imposto de renda. E meu tio, depois outros navios foram ao mar. E aquilo que vinha boiando, entende? Muitas vezes alimentos, como batata, como alguma coisa assim, fosse assim, não ficasse perecível. Então isso eles recolhiam, entendeu? E levavam para casa. É muito difícil a situação. Não tem luz, água não existe, é racionado. Luz não existia porque aqui em Maceió não existia mesmo, né? Mas tinha luz à noite. E à noite nem luz você tinha, porque a partir de 10 horas apaga. Caute, né? É. A senhora teve algum medo depois a senhora chegou depois de algum tempo, a senhora chegou a viajar de navio novamente? Ah, viajei. Com Tava 7 anos eu viajei. Até nesse jornal, que eu fiz o maior escândalo no Cais de Recife. Até hoje é muito dolorosa a Assim, o adernando, apitando. O navio apitando e a fumaça, né? Aquela fumaça negra. Viajou normalmente também, né? Não, depois disso, não queria ir, mas... dessa choradeira toda, desse escândalo que eu fiz para não entrar no navio, né? Depois meu pai veio, as pessoas vinham também que já me conheciam, né? Que convenceram a entrar, que não ia acontecer nada, e eu entrei. Depois da guerra já? Já depois da guerra. Eu já estava com 7 anos. 7 anos. A senhora tinha 4 na época, né? É. Valderez, seus familiares, seus amigos têm interesse pela sua história? Como é que eles... Não, meus amigos nem sabem da história. Há pouco tempo que a senhora está falando mais sobre o assunto. Estão sabendo agora, porque primeiro naquela época veio não sei quem de São Paulo, quando falavam eu começava a chorar. E eu não tinha, e até hoje assim, quando eu falo, e por causa desse jornal de ontem, eu falei, não dormi no dia que eu fui ao cais e não mexe em mim. Eu imagino. Não, o mar é minha casa. Minha também. Eles são de Maragogi, ixi, meu Deus. Ah, o mar é minha casa. Chego ali na Jatiuca e digo para minha filha, a porta da minha casa está aberta. Ó, meu quintal aí. Não, ali é a minha casa. A porta é ali na orla, né? Aqui é a porta. Se quiser pode. Quando eu tô aqui em Maceió, eu moro aqui pertinho também, lá perto da Jatiuca, eu moro em Mangabeira. Pertinho também, eu sou muito ligado ao mar também, desde novo. Desde muito novo. Vim para aqui para o casamento da minha prima e na volta nós nos sentávamos na mesma mesa, né? Foi ali que nós nos conhecemos, casamos no Rio, vivemos um tempo no... Ele é carioca? Era carioca? Ele era alagoano. Alagoano? Ele era 21 anos. Ô, Valderez, você
conceito sobre esse livro. Esse, apesar do nome muito alemão, mas ele é alagoano, né? Descendente, né? Silvio von Solsten Gama. Eu acuso. Não conheço. Ah, que coisa fria. Só que esse livro é um pouco diferente. Ó. Quer dizer que aqui ele acusa os Estados Unidos. Não há. O que a senhora acha disso? Não, isso não é verdade. Os Estados Unidos, através da Carta do Atlântico, não é, obrigava ao Brasil não ficar neutro nessa história, na iminência dele atacar o Nordeste brasileiro. Então, por isso foi construída a base naval de Natal, que é o trampolim da vitória. Entende? Mas quem atacou realmente esses navios foi o U-507, comprovada pelo Caldones, né? Que foi condecorado pelos seus feitos heróicos no Tribunal de Nuremberg, que pegou 10 anos de reclusão e quando saiu como herói. Exatamente. Discordo completamente. Discordo completamente desse senhor aqui, Silvio Gama. Sim. Absolutamente, foram os alemães, né? Não tem dúvida nenhuma. É tanto que o U-507 foi bombardeado aqui na foz do Rio Parnaíba, meu filho. Por americanos, por um bombardeiro americano, tripulado por americanos e brasileiros. Porque esse autor aqui, ele vem afirmar que os americanos disfarçados de alemães afundaram nossos navios para forçar a nossa entrada na guerra ao lado dos aliados. Era uma teoria que se tinha, mas depois o almirante, quando deu a carta livre para que o comandante do U-507 tivesse acesso livre, a coisa foi difícil. Aqui também não tá valendo, mas acho que esse senhor é muito... Eu não conheço pessoalmente, eu não posso nem falar dele. Não li o livro, né? Mas... Se a senhora quiser emprestar, eu posso emprestar. Não, eu agradeço porque o real da história, a gente sabe que no fim era outra coisa, claro, né? Se pensou muito antigamente que era o americano que fazia isso tudo, né? Se pensou. Mas, hoje em dia está mais do que provado já, não tem dúvida nenhuma. Mas no relato do Caldones, né? Ele relata que deu ordens para eu esqueci o nome do outro, o comandante Arrochar. Eu não sei agora a pronúncia certa. Sei. Para o comandante ter acesso livre, então ele fazia o que queria. Então ele botava navio ao fundo e, se pudesse, ainda metralhava todas as pessoas que tivessem por cima. Entendeu? Se estivesse querendo se salvar, ele metralhava. Porque podia revelar a posição, né, do submarino, podia dar informação ali, para não deixar a testemunha viva mesmo, né? É tanto que esse menino que é jornalista, a barcaça Jacira era uma barcaça que carregava látex, né? E eles botaram no fundo, mas o Brasil não sabia onde. Agora, com esse diário de bordo, foi que eles localizaram a barcaça Jacira. Foi? Eu pensei que ela estava desaparecida aí. Não, já localizaram. E o látex que tinha lá virou uma gosma. Ele relata isso nesse jornal, você vai ver. Tem muita coisa interessante. A verdade sempre vem à tona, não adianta. É igual esse massacre que teve aqui, que disseram que foi golpe militar, que teve, que morreu tanta gente, né? Você vai saber um dia a verdade daquilo. Eu quero deixar para você o seguinte, que ele devia ter teste de sanidade mental. Refere a Vargas ou a Hitler? A Hitler, a Vargas e a tantos outros mais que nós temos aí. Você veja
que os Estados Unidos prometeu ao Brasil que se ele entrasse em guerra, faria o maior desenvolvimento siderúrgico do país. O que o americano fez? Construiu a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Volta Redonda. E Fernando Henrique vendeu a preço de banana, e a vida desses pobres infelizes, né? Ficou valendo o quê? Ninguém nem lembra que eles existiram, nem que eles lutaram por aquilo. Isso tudo, né? Entende? Eu acho que o brasileiro devia saber história. É um povo que, olha, eu cheguei em um determinado lugar assim, da elite, e alguém me perguntou: a senhora ainda lembra do seu naufrágio no Titanic? O Titanic foi ao fundo em 1912. Verdade que parece brincadeira isso. É isso que, sabe, que me deixa assim, aquele sentimento de desprezo por quem já foi, sabe? E o de hoje? E essas pessoas são de uma corporação. Como a senhora desceu com o navio para o fundo do mar. O brasileiro precisa de mais cultura, saber o passado do seu país, que o brasileiro não sabe. Não sabe porque pisam nesse chão hoje. Não valorizam isso. Isso era para ser muito valorizado. Exatamente a pergunta número 5 que eu queria fazer. A importância para a senhora de se preservar essas memórias para a história do Brasil, para a história de Alagoas. Por que preservar esse tipo de memória? Porque o Brasil sai da ignorância, meu filho. Um Brasil que não tem passado, como é que pode ter futuro se ele não sabe o seu passado? Ele não sabe porque pisa hoje livre nessa terra. A senhora conhece o Museu da Segunda Guerra Mundial? Aqui? Ali no centro. Ah, sei, da Elza Cansação. Eu não tive o prazer de conhecê-la, né? Mas eu já fui lá, inclusive na FIPES. Quando eu fui homenageada na FIPES, foi o pessoal do Exército, inclusive alguém de lá, um capitão de lá, e foi o pessoal da Marinha também, que foram prestar homenagem, e depois eu estive lá, mas só estive lá uma vez. Uma vez só, né? Só. A senhora gostou do acervo, do material lá? Não, não cheguei a ver não, eu fiquei de voltar e não voltei. É considerado, o museu daqui, né? É considerado o mais completo do norte e nordeste do Brasil. Pela quantidade de material que tem, fotografia, né? Armamento, farda, tudo lá. É muito bom, o acervo lá é muito bom mesmo. Já levei 2 turmas de alunos meus lá. O pessoal gostou muito. Criança, quando vê aquilo, fica doido. Agora aí tu solta aí, como a bola vai até lá. A senhora já chegou a participar de algum evento escolar? Já foi convidada a falar em algum colégio, em alguma faculdade? Não. Ah, solta, vê que ele vai só. A senhora falou da FIP? Sim, a FIP, porque fizeram um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E me fizeram uma homenagem. Se eu soubesse, eu tinha trazido para você o material todo de lá. Foi bom a participação do evento lá, a senhora achou? Foi. O pessoal bem interessado? Foi, bem interessado. Gostaria de fazer novamente, assim, alguma conferência em alguma universidade, em alguma escola? Não sei, até que podia ser, sabe? Porque eu já estou devendo isso para o meu neto. E o estudo de Porto Alegre é diferente do estudo daqui. Então eles, a partir de pequenos, eles têm um dia que eles têm o tema deles. Então cada um vai lá para frente e conta a história que eles acham que mais atrai, né? Para eles, na idade deles. Então ele foi para a escola e falou sobre o meu caso, né? Então os meninos ficaram enlouquecidos, porque eles já me conheciam,
mas não sabiam da minha história, entendeu? E agora eles querem que eu volte lá para contar a história para eles. Qual é o colégio dele, a escola? É Província de São Pedro. A senhora pretende voltar lá agora? Eu vou agora. Todos os anos eu estou lá. Em relação ao governo, seja estadual, seja federal, eles procuraram a senhora já para algum tipo de palavra, querendo saber da senhora? Uma vez eu tive com o Vargas, lá do Catete. Era pequena. Só essa vez que eu... Uma fotografia, né? É, deve ter sido, né? Fazer propaganda. Que a senhora se sente como um símbolo histórico nacional, um turbulento como foi aquele. A senhora se considera uma guerreira, uma mulher resistente, uma mulher que tem uma história importante para contar? Eu botei no meu blog. Você não vê que eu coloquei? Me sinto como parte da resistência. Símbolo da resistência. Símbolo da resistência. Porque com 4 anos saí de uma situação daquela, né? Você passou a deriva? 2 horas. 2 horas. Eu fui a última a ser recolhida do Itagiba. Foi pela maré? Não. A senhora foi resgatada em alto mar? Fui resgatada em alto mar pelo uma fragata, um negócio assim. Mas ela nos resgatou, então resgataram primeiro meu pai. Então meu pai perguntou por mim. Ele disse: minha filha não vê, também não quero. Estaram muito longe alguma coisa que eles não sabiam o que era. E quando se aproximaram, era o caixote comigo dele. Nenhum ferimento grave não, né? Eu não tive absolutamente nada. Eles vieram com o cobertor preto, né? Preto, que eu lembro como hoje, né? Vieram, e eu disse que não queria, que eu não estava com frio. E a bacia fraturada? Fratura da bacia. Depois, assim, você e seu pai foram levados para Valença, na Bahia? Porque foi perto de Valença. Era a cidade mais perto, assim, era a cidade mais perto. É. Então, meu pai foi direto para o hospital português e eu fiquei na casa do prefeito de Valença. Nessa casa havia uma escada de madeira e eu brincando caí e quebrei o braço. Aí fui me juntar com meu pai no hospital. Quebrado mesmo. Tem o braço quebrado lá dele. E ali eu garanto a você que eu estava feliz, né? Que eu estava junto com ele. Doutora Valderi, a senhora tem alguma mensagem? A senhora também já respondeu um pouco atrás, mas só para ter alguma mensagem para passar às novas gerações que não conhecem esse episódio, não conhecem essa parte da história do Brasil, de Alagoas. A senhora teria a dizer a essas pessoas, assim, se pudesse falar com elas? Leiam bastante. Porque o homem que não lê é ignorante. Tudo que se refere ao Brasil se refere a nós. Seja de que maneira for, ou de bom ou de ruim, se refere a nós. Essas entrevistas geralmente são assim, a gente faz um cronograma, mas um bate-papo, as coisas vão saindo um pouco dos eixos, mas a entrada do Brasil na guerra, a senhora acha que foi uma decisão justa? O povo pedir guerra, você acha que deveria realmente ter entrado? Será que valeu a pena para o Brasil? E o Getúlio era simpatizante do nazismo. Esse foi o negócio. Sei que muitas vidas foram ceifadas a troco de nada. Porque era uma turma, não é turma que se fala, é outro nome, de 100 mil homens. Na primeira leva foram 25 mil homens, não é isso? E esses 25 mil homens eram analfabetos camponeses que serviram de busca de canhão para eles. É preciso que o povo brasileiro estude, saia dessa miséria em que vive, não é? Para saber, para ver os outros horizontes, né? Ver o porquê se desenrolam as coisas na sua frente e ele não sabe.
é um cego. O cego é aquele que não quer ver. Tá dando certo. Agora vem justamente essa parte, a participação brasileira da guerra, com a Força Expedicionária Brasileira, né, com a nossa Marinha de Guerra. Como é que a senhora vê isso? A senhora acha que esse pessoal realmente se vive bucha de canhão? Ou foi para uma guerra que não era deles, que não era... Não, como é que você manda um pelotão analfabeto? Desnutrido, lavrador. O que é que um lavrador entende de tiro? O que é que um lavrador entende, não é? Que você tem que passar com aqueles aratu, sei mais o nome dos carros, antigamente sabia, eu não sei. O que você acha que ele vai fazer ali, o quê? O Brasil, hoje a guerra não é mais como antigamente, né? Porque era com aquelas armas que se conhecem, baioneta calada, né? Você vê que o convento de Salvador foi tomado lá e morreu muita gente na base da baioneta, né? Hoje em dia a guerra é diferente. Então é preciso que todo o povo esteja estruturado para uma nova situação que vem aí por causa da Amazônia. Se você for vivo, você relembra o que eu estou te dizendo. Vem uma guerra por causa da Amazônia. O americano ensina nas suas escolas que a Amazônia não pertence ao Brasil. Patrimônio mundial, todo mundo tem direito sobre ela, né? De que jeito ela vem, eu não sei, mas que ela vem por causa da Amazônia. As riquezas vegetais e minerais do Amazonas, ninguém ainda descobriu. Ninguém ainda descobriu. Tem muita coisa ali que a ciência não conhece, que nunca viu na vida. Quando você vê assim, né, na reportagem, uma área de não sei quantos quilômetros do americano fulano de tal. Todo mundo tem dono. Hoje em dia não se fazem mais Chico Mendes, né? Não. Eu vou dizer uma coisa para você e que fique registrado. Hoje em dia não se faz mais homem de vergonha. Veja os escândalos de mensalões da vida que existem, escândalos de não sei o quê, tudo roubando do povo, né? Porque eu até falei nessa entrevista que eu tenho orgulho de ser brasileira e da terra onde eu nasci, que é uma terra miserável. Mas miserável, em que eu digo, é na pobreza, na educação. Entendeu como é? Que eu queria que isso aqui fosse uma cidade do sul. Que ela não é tão grande, não é tão difícil de se governar. Não é? E de se fazer isso aqui, fazer florescer aqui no Nordeste uma cidade de verdade, né? Porque a distribuição de renda é muito mal feita. Você veja que dentro do centro a miserabilidade é muito grande. Hoje em dia já retiraram mais. Mas essas crianças, nesses pontos de ônibus, onde você para com o carro, lhe cercam para pedir dinheiro e esmola, aquilo é a coisa mais absurda que eu acho. Enquanto em Porto Alegre, você vê sim criança na rua e vê pessoas na rua vendendo braçada de rodas, nó de pinho, salareira, né? Quer dizer, todo mundo tem uma ocupação. E aqui são desocupados, crianças, adolescentes, 12, 13 anos grávidas nesses pontos de ônibus aí, quando a gente passa ali descendo a rodoviária, aquilo é um absurdo. Aquilo é falta de, vamos dizer, falta do conselho tutelar estar mais presente, né? Eu vejo assim, são vários Brasis dentro do Brasil, né? Você vai para o sul, é uma região que tem educação, uma região que tem o necessário, o camponês, mas ele tem seu pedaço de terra onde ele planta, né? Você vê aqueles descendentes de italiano, de alemão, todo mundo na sua roça, né? Mas todo mundo sobrevive dali. E o Nordeste tem terra, né?
O Nordeste tem, e que os governantes não olhem só para eles, não. Olha para esse povo miserável que está aí. Folga daí, aqui é a juventude. Eu ando muito. Ando muito, mas quando eu vou chegando de avião, eu sempre peço, meu Deus, abençoe a terra onde eu nasci. Só Deus tendo pena. O coronelismo ainda impera. Né? Volta de cabeça é difícil. O coronelismo ainda impera. Tem alguma coisa que a senhora queira falar, dona Valderez? Alguma falada dessa coisa? Eu gostaria de, se um dia voltar, eu quero voltar em Maceió e quero encontrar uma coisa melhor. Eu adoro Maceió. Minhas filhas, vende essas coisas que a senhora tem aí, vem morar aqui. Não vou. Vem para o sul, eu não vou. Vai para Recife também, não vou. Meu lugar é... Sei que você sente assim uma diferença. Você vai para Curitiba. Vá a Curitiba. Já fui. Não, eu estou falando, vá a Curitiba, né? Veja aquele aspecto, aquela coisa toda, aquela infraestrutura toda. Não é preciso muito longe, vá para Aracaju. Aracaju, aqui pertinho, é bem mais... Aracaju, não precisa, vá para Aracaju. A diversidade, né, cultural do Brasil também ajuda a vários Brasis dentro de um Brasil, é verdade mesmo. Alemão, italiano, russo, polonês, português, africano, tudo lugar só. E o brasileiro, onde ficou? Você for aqui para o litoral norte, como você vai para Maragogi, você passa. Você vê aqueles casebres miseráveis, aquelas casas feitas de palha, com porta de palha, né? Aquilo é abaixo da linha da pobreza. E não tem ninguém que olhe pelas aquelas criaturas. Entristece. Ligou para mim ontem à noite e disse, mãe, como é que a senhora... O estado que a senhora ama, a senhora chama miserável. Porque nessa reportagem de ontem eu falei que tenho orgulho de ser brasileira e da terra onde eu nasci. Embora seja uma terra miserável. Mas uma terra miserável que eu quis me referir é nessa distribuição de renda. Está entendendo como é? Nessa coisa, essa disparidade. Você vê uns com tantos e outros não tem nenhuma cama para dormir. Nesse sentido que eu falo, a miséria que eu falo é da miséria humana. Entende? Que eu escolhi a profissão certa. Imagino em outra profissão que não professor não. Valderez, eu acho que é mais ou menos nada de escrever, né? Tá tudo para o e-mail da senhora, uma cópia, né? Para a senhora dar uma lida, entendeu? Saber ver como é que ficou e tal. Então aí quando a senhora achar, quando a senhora terminar de ler o livro, a senhora me liga, vê se está autorizado, se posso publicar a minha tese. Se qualquer problema a gente pode rever aí, não tem estresse nenhum. Não tem problema, o problema é só, eu já estou com 73 anos, né, não vou viver muito. Não, mas é verdade. Olha, eu sou uma pessoa muito real. Quer dizer que já não tenho mais muito tempo de vida e não tenho tempo suficiente para ver a lagosta como eu gostaria de vê-la. Meu filho, só se for um milagre. Porque não tem como. Devagarzinho chega lá. Devagarzinho os pilantras vão saindo aí do poder e vem entrando outra galera. Não vai, enquanto esse coronelismo que existe em Alagoas. Você faz um concurso público, mas você é de que família? Você foi indicado por quê? Mas eu fiz um concurso e tirei nota 9,9. O fulano ficou muito abaixo de mim. Mas como é que você prova? Então você não tem indicação, mas o outro tem. O outro entre você fica. Mas isso aí, eles têm tipo uma comissão, tipo uma votação, entende?
para desembargador, para não sei o quê, tem aquela patota que se reúne e... Papa, né? Aquela reunião da alta cúpula, só entre eles conversando para escolher uma pessoa ali, que com certeza vai ser manipulada pela maioria. Exceções também, né? Ah, gente boa também por aí. Mas a gente boa que tiver e não se encaixar dentro desta panela, pula fora. É excluída mesmo. Não fica. Que é um sistema viciado, né? Aconteceu alguma coisa com a senhora, assim, em relação a isso? Não, mas eu tenho vários Família. exemplos. Mutreta, né? Deus eu nunca precisei, porque eu entrei para o IAPTEC em 1962, no Rio. Eu entrei como interino, depois fiz concurso, entende? Pedi transferência para cá, daqui eu segui a minha vida, fui estudar, né? Aqui no SESMAC, depois houve um concurso, eu fiz o concurso, entende? Fui aprovada, quer dizer que eu não tenho do que reclamar. As minhas filhas também não têm do que reclamar, porque formaram-se, são médicas, mas ninguém quis ficar inocente. Só uma que passou uma. Uma está em Porto Alegre, outra está em Recife, e a outra que fez a analista de sistema, mas está sem arranjar emprego, está aí. Mas tem alguns concursos aí para sair, ela né? já está fazendo na Alagoas Curso, né? Alagoas Curso. Está fazendo curso lá para ver o que vai dar. Eu vou fazer um concurso agora também, agora em março, aí no interior, para professor Joaquim Gomes, interior aqui, pertinho, mas pertinho. O governo também está fazendo, mas eu acho que é em Natal. Professor do CEPET, né? Mas é provisório, né? Não tem um professor provisório. Tem. Então ele aí agora está fazendo concurso para... Titular, tá bom? Bom, dona Margarida, acho que já tomei muito tempo da senhora. Tá bom, minha filha. A senhora vai pra musculação ainda. Eu vou lá. Exercitar um pouco o corpo agora, né? Porque a cabeça tá boa demais, viu? Tá boa demais. Não é boa não. Quero chegar na cidade também. Bom. Então, você tem que chegar com qualidade. Sem qualidade de vida, verdade. não. Concussão, cabeça sã. A senhora tá muito bem. Não, eu não reclamo, não. Vai embora já, vai nada. Isso é uma maneira de falar pelo círculo da vida, entende? Mas eu não tenho nada que reclamar, só tenho que agradecer a Deus. Todo Teve dia. uma vida muito boa, né? Apesar de tudo, mas uma existência na Terra muito boa. A senhora vai andando pra lá? Vou. O rapaz ali, eu peço pra ele tirar. Ah, então tá, vamos.